Fala, meus nobres alunos, aqui quem está com vocês é o professor Gustavo Pinheiro, o seu professor de Química, aquele professor maravilhoso, garotinho e garotinha, que não brinca em serviço, que vem com as melhores dicas de Química. Assunto essencial para a tua prova do Enem e não seria diferente aqui, né? Aqui a gente prepara você para fazer a melhor prova, né, meu diretor? Olha aí, uma mega estrutura, nossa intérprete aí, dê aquele abraço, garotinha. Vamos fazer sucesso hoje, mais uma aula de Química e vamos falar sobre tabela periódica. Que assunto maravilhoso! Professor, eu não gosto muito não de tabela. Eu tenho que decorar a tabela? Claro que não, meu filho. Já dizia um professor meu, viu? Ele dizia assim, ei, garoto, tabela periódica é para ser usada e não decorada. Olha que lindo que ele falou, né? Mas, professor, mas não tem tabela periódica na prova do Enem. E aí? Ah, aí tem uma coisa legal. Eu não vou ter que decorar. Jamais. Mas eu tenho que conhecer porque o elemento está ali, que característica essa tabela tem, é isso que eu quero mostrar para vocês, mostrar por que aquela tabela tem aquele formato, isso é importante, tá, gente? Entender o propósito da tabela, mas decorar, jamais. Imagine, mais ou menos 118 elementos, e você decorar toda a posição daqueles elementos na tabela periódica, impossível, né? Eu, com a minha prática aí, dos meus quase mais de 20 anos de educação, eu não sei todos os elementos da tabela e nem quero saber também não, meus nobres. Eu tenho uma tabela para ser usada. Agora, claro, os principais elementos que tem na tabela, que fazem parte do nosso cotidiano, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer suas características. O que é que ele pode me dizer de notícia, de elementos, tirar informações. Isso é importante. E é isso que eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Ó, todo mundo já viu uma tabela periódica. Gente, a nossa aula vai ser sobre esse desenho, tá? Não tem problema, viu, minha intérprete? Pode ficar aí, não tem problema não. Pode ficar aí, sem nenhum problema. Eu vou aparecer ali do lado, não tem problema também, porque eu quero que meus nobres alunos, eles entendam por que essa tabela é tão colorida. Professor, a minha tabela não é tão colorida assim. Claro, não precisa ser, tá? Já falei e comecei. Nós temos hoje mais ou menos 118 elementos, tá? Tiveram dois caras que formularam mais ou menos essa tabela periódica. Eu posso dizer que o pai da tabela periódica é Dmitri Mendeleev, tá? Ele organizou a tabela periódica a partir da massa atômica. Já um outro cientista chamado de Moseley organizou a tabela periódica pelo número atômico. E nós temos esse desenho maravilhoso que é a nossa tabela. O que é importante saber sobre a tabela? Primeiramente, a tabela é dividida em duas linhas. Linhas verticais e linhas horizontais. Vou começar primeiro com as linhas horizontais, que são os períodos. Esses numerozinhos que eu tenho aqui, ó, que vocês estão vendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a quantidade de camadas que eu tenho naquele elemento. Então, por exemplo, a camada K é a primeira, a segunda é L, M, N, O, P e Q. Então, os períodos vai totalizar a quantidade de camadas que o elemento tem. Vamos escolher dois? Por exemplo, vou pegar aqui o elemento ferro. O ferro está no quarto período. Então, isso quer dizer o quê? Que o ferro tem 4 camadas. Só isso, gente, tá? Então, os períodos vão dizer a quantidade de camadas que o elemento químico possui, beleza? Vou pegar outro aleatório. Carbono, tá? O carbono está em qual período? No segundo. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um total de 2 camadas. Somente isso, gente. Repito, período só serve para dizer que essa linha horizontal, a quantidade de camadas que o elemento químico vai possuir. Somente isso, beleza? Tranquilo? Agora vamos para a parte mais importante, que são as colunas, que são as linhas verticais, tá? Essas linhas verticais, que são as colunas, recebem nome de grupos
ou famílias. E aí, esses elementos químicos que compõem esta coluna, que são os grupos ou as famílias, são elementos que têm características semelhantes. Anote! Elementos da mesma coluna e da mesma família são elementos de características semelhantes. Aumenta o volume, meu amigo! Elementos que estão no mesmo grupo, na mesma família, têm característica semelhante. Doeu o ouvido, não doeu? Foi para doer mesmo, viu, meu diretor? Por isso que eu falo assim, tá? Então anotou, né? Se está na mesma coluna, tem que ter características físicas e químicas semelhantes, tá? Vamos pegar aqui os elementos? Bota a tabela, então. Joga aqui a tabela bem grandona de novo. Ó, bota lá no cantinho, bem bonitinho. Então vamos lá. Ó, se eu pegar o ferro e se eu pegar o carbono, eu posso dizer que eles têm características semelhantes? Não, professor, não pode. Eles não estão na mesma família. Então vou apagar aqui. E se eu pegar aqui, por exemplo, o cobre e se eu pegar o ouro, eles têm características semelhantes? Tem, porque estão na mesma coluna. Tanto característica física como característica química. Todos os elementos que estão na mesma coluna, que é o mesmo grupo da mesma família, têm que apresentar essa característica física e química semelhante. Pô, Gustavo, isso é tão fácil. É isso, gente. Ninguém tem que estar decorando, não, mas tem que entender essa história da tabela, entende? Beleza? Então vamos lá. O que é que nós temos mais também? Na tabela periódica, existe uma separação de elementos metálicos, elementos ametálicos, hidrogênio e gás nobre. Vem para cá, amplia a tabela. Ó, eu vou fazer aqui um risco, que é assim. Se eu ver aqui esse risco que eu estou fazendo, ó, uma espécie de escadinha na nossa tabela periódica, o que é que eu vou entender, meus nobres? Olha que coisa legal. Quem está abaixo da escada é todo mundo metal. Olha só o que eu estou falando. Abaixo dessa escada, ó, que eu estou colocando aqui para vocês, ó, estou até riscando de novo por cima, ó. Abaixo da escada, todo mundo é o quê? Metal. Depois da escada, do lado direito, todos são ametais, com exceção da família 8A, que é a família dos gases nobres. Então veja, antes da escada são os metais, depois da escada os ametais e a última coluna os gases nobres. E lá no outro lado nós temos o hidrogênio, que é hidrogênio. O hidrogênio nem é metal, nem é ametal e nem é um gás nobre. Ele é o quê? Hidrogênio. Engraçado, né? O hidrogênio é um cara que não sabe muito bem o que ele é, garotinho, né? Ele é um cabo estranho, é feito um Drácula. O Drácula já passou por aí na sua casa, na sua telinha? Creio que sim, você vai entender. Então, entendeu, galera? É isso, tá? Então você tem aí o seguinte, que antes da escada são os metais, depois da escada são os ametais e a última coluna dos gases nobres e o hidrogênio. Sei que tem um detalhe, esses elementos químicos que eu destaco, eles podem apresentar estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Os metais são sólidos, com exceção do mercúrio. Vem para cá, olha só, o mercúrio Hg, ele é um metal, mas não é sólido, ele é líquido. Os ametais e gases nobres, já está dizendo, ametais e gases nobres são gasosos, com exceção de um ametal, bromo. Bromo é um ametal líquido. Então veja, os metais tendem a ser sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. Os ametais e gases nobres e hidrogênio são gasosos, mas com exceção do ametal bromo, que é líquido. Tá? Então isso é o estado físico que eu estou fazendo. Abaixo da escada metais, depois da escada ametais, tá? E a última coluna dos gases nobres. Metais são sólidos, com exceção do mercúrio. Ametais, gases nobres, hidrogênio, são gasosos, com exceção do ametal bromo, onde o ametal bromo, que está aqui circulado, ele é um líquido. Show! Show de bola, tá? Vamos lá para mais características da tabela? Vamos lá? Falei já de metais, de ametais, gases nobres,
elementos estáveis, falei que período é a quantidade de camadas, grupos e famílias são elementos que são organizados por características semelhantes, físicas e químicas daqueles elementos. Se eles estão na mesma coluna, é porque tem essas características tão semelhantes. E agora eu venho para falar dos principais elementos, né? Cada família e grupo pode ter nomes especiais. Joga a tela do diretor de novo. Vamos lá? Família 1A são chamados de metais alcalinos, claro, com exceção do hidrogênio, que não é metal. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Botei MAT. Aí você tem a família B, onde essa família B são chamados de elementos de transição, tá? Aí eu tenho a família 3A, que é chamada de família do boro, família 4A, a família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, a família dos calcogênios, família 7A, família dos halogênios e a família 8A, a família dos gases nobres. Anotou? Ficou feliz? Família 1A, metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, a família B, dos elementos de transição, família do boro 3A, família do carbono 4A, família 5A do nitrogênio, família 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, a família dos gases nobres. Professor, aquelas duas linhas que estão ali abaixo da tabela, é o quê? Eu nunca entendi. Gente, é uma gaveta. Já viu uma gaveta? É o seguinte, quando eu estou nos elementos de transição e chego aqui no meu sexto período, sétimo período, eu tenho elementos que estão numa gaveta, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Imagine, eu cheguei aqui no sexto período e puxei uma gaveta. Joga aqui a telinha no garotinho bonito. Estou no sexto período, abri uma gaveta, puxei a gaveta. Esses elementos irão sair desse sexto período, que vão estar aqui na minha terceira coluna dos elementos de transição, e eu vou ter vários elementos. Então chamam-se de elementos da série dos lantanídeos. Já no sétimo período da terceira coluna, aqui, ó, você vai puxar a gaveta, vem para cá, garotinho, puxa a gaveta, você vai ter a série dos actinídeos. Esses elementos, você pode contar alguns elementos radioativos até. Ó, urânio é um elemento radioativo, né? Cúrio, bequélio. Cara, tem elementos radioativos aqui bem conhecidos, plutônio. Então, esses elementos que estão aí na série dos lantanídeos e na série dos actinídeos podem ter essas características de ser radioativos e não radioativos. Gente, eu dei uma visão geral desses elementos da tabela periódica, né? Você entender que o elemento está no período é ter a quantidade de camadas, está no mesmo grupo família, é ter característica física e química semelhante. Professor, cita uma característica dessa? Quantidade de elétrons na última camada. Quem está na mesma família tem que ter o mesmo número de elétrons na última camada. Falei das famílias A, família B, que são os metais de transição, os ametais alcalinos, aquela história toda, né? Metais alcalinos terrosos, está tudo explicado aí, uma visão geral, porque eu vou bater na tecla, viu, garotos? Nós não precisamos decorar a tabela. O que é importante é entender a tabela. Então, quando você estudar, não tem problema você consultar a tabela e ir resolvendo as questões, porque você vai ganhando uma sintonia entre ela. Por exemplo, saber que o carbono está na 4A significa dizer o quê? Que ele tem 4 elétrons na última camada. Significa dizer que para ficar estável, que é com 8, ele precisa realizar 4 ligações. O oxigênio está na 6A. Significa dizer que ele tem 6 elétrons na última camada, que para 8 ele faz 2 ligações. É importante saber que metais, que são aqueles elementos abaixo da escada, tendem a perder elétrons. Os ametais tendem a ganhar elétrons. Gente, isso são características que eu tenho que conhecer sabendo quem é a tabela. E não ficar decorando, até porque não é o objetivo do Enem. O Enem ele quer que você conheça essa tabela, tá? Até porque não pode fazer jamais
uma tabela que tem mais ou menos 118 elementos, você tem que decorar, beleza? Espero que você tenha gostado, meu garoto, minha garota, meus nobres alunos maravilhosos, né? Eu sempre tento trazer aí para vocês uma ideia boa sobre a química, uma vibe interessante, para que você fique aí, né, com segurança para entender. Mas estude, viu? Estude. Sem estudar, não adianta o professor Gusta tá aqui falando para você como é a ideia da química, beleza? Então até a nossa próxima aula e fui!